Vai Vamos dar seguir certo. agora a nossa... Obrigada. Vamos seguir a nossa pauta com a professora Leonora Tavares. A professora Leonora é também articuladora, está aqui conosco na supervisão de gestão escolar. A professora Leonora traz a experiência da tutoria, né, para nós, e vai falar um pouquinho sobre a tutoria e sobre a operacionalização dela. Que tutoria, gestores, supervisores e toda a equipe técnica presente não é sinônimo de ser psicólogo, né? Porque algumas vezes a gente tem escutado, vai ser psicólogo, não é. Então, há toda uma orientação voltada para a tutoria, que é uma questão voltada mesmo para o acompanhamento do desempenho do estudante. É isso que a professora Leonora vai trazer aqui conosco, tá bom? Muito obrigada, professora Leonora Tavares. Com a senhora agora a palavra. Bom dia a todos e a todas. Como a professora Elisiane já me apresentou, irei falar sobre a tutoria, que é um novo componente curricular agora também da nossa reformulação do ensino médio. E, para adiantar, eu gostaria de dizer que o meu local de fala a todos será como uma professora, né, de sociologia, que já trabalhou na prática com a tutoria. Então, enquanto aguarda os slides, né, pessoal, gostaria de dizer que a tutoria ela é estruturante, ela é propositiva, ela vai estar relacionada justamente com essa orientação do estudante quanto à sua formação acadêmica de excelência. Então, ela visa facilitar o conhecimento, a adaptação do aluno e mesmo a tomada de decisões refletida, de forma refletida. Então, como vocês já podem perceber, esse é o esquema geral dessa unidade curricular chamada tutoria. Vou tentar aqui resumir o máximo com vocês, né, para a gente cumprir o nosso horário. E eu pedi ao Marcos que ele pode passar o próximo slide. Bom, o objetivo geral da tutoria, gente, é de atender essa necessidade de ter um enfoque, um processo de reflexão e análise sobre o desenvolvimento do estudante no seu itinerário formativo e que ele deve estar associado com o seu projeto de vida. Então, dando continuidade, a gente vai ver aqui no próximo slide que existem algumas características próprias da tutoria. Pode passar, Marcos. Bom, aqui nós temos a agenda do professor tutor. Bom, são 4 atividades da agenda do professor tutor. Então, ao longo do ano, ele precisa estar realizando essas atividades. Que atividades são essas? Primeiro, de identificar as habilidades dos estudantes que eles possuem, de monitorar o desempenho acadêmico de forma bimestral, de coordenar a eleição do líder de turma e mesmo a participação desse líder no conselho de classe. E ao final, né, desse processo, de toda essa formação, ele vai estar auxiliando o estudante na escolha do seu itinerário formativo, de forma responsável, de forma autônoma. Então, vamos continuar aqui no próximo slide. Pode passar, Marcos. A metodologia da tutoria, então eu vou trazer de forma prática. Então, como é que é realizada a tutoria? Ela é realizada por 2 professores e a nossa orientação é que sejam professores de áreas distintas de conhecimento e esses 2 professores estarão atuando de forma simultânea, juntos, presentes na mesma sala, nesse horário de tutoria. Nesse momento, né, o estudante ele não faz a escolha do professor tutor, ele é mapeado no CIAEP, então 2 professores estarão ministrando aula de tutoria naquela turma. E ele é um componente curricular que vai ser realizado numa carga horária de 1 horário semanal. Sim, os 2 professores estarão contando lá no CIAEP com 1 hora semanal. Pode passar no próximo slide, Marcos. Então, a tutoria, gente, ela tem um caráter coletivo, mas existem também momentos de assistência individual. Então, o professor, a professora que estarão ali na sala de aula, estarão ministrando conteúdo para a turma, então vai ser aquele atendimento individual, vai ser atendimento coletivo, mas é claro que vão existir momentos pontuais de assistência individual, como, por exemplo, eles podem fazer o acompanhamento acadêmico. Aí os professores eles podem atender 50% da turma. Professor A atende 50%, professor B os outros 50%, e vão monitorando individualmente esses estudantes dentro daquele horário de aula. A recomendação é que o professor tutor ele não deva ser o professor de projeto de vida. Exceções, é claro, que existem no caso de carência extrema, que só dá para aquele professor, e aquele professor já é professor do projeto de vida. Mas a regra é que ele não deva ser esse professor de projeto de vida para que ele não fique sobrecarregado. E como eu já havia falado, existe todo o acompanhamento acadêmico dos estudantes
que é feito de forma bimestral. Qual é o instrumento para fazer o acompanhamento? É o que nós chamamos de ficha de acompanhamento da tutoria. Pode passar o próximo slide, Marcos. Então, aqui um exemplo, a tutoria na prática. Como é que acontece? Um exemplo, um horário de sexta-feira, terceiro horário. Vai ser obrigatório ser esse horário? Não, pessoal. Aqui é só um exemplo do que eu vivi no ano passado. E aí, eu coloquei aqui o meu nome e o nome da minha companheira. Eu da disciplina de Sociologia, ela da disciplina de Biologia. Estou falando de disciplina porque foi até os componentes curriculares, né? Componentes curriculares de Humanas ou componente curricular de Ciências da Natureza. E aí é interessante que sejam áreas de conhecimento, até mesmo quando nós formos falar sobre os itinerários formativos. E como são integrados, a gente precisa dar uma visão interdisciplinar desses itinerários. O local que foi realizado a tutoria no ano passado, quando eu estava em sala de aula, turma 101, sala 2. Nós duas estávamos mapeadas no CIAEP, na turma 101, sala 2, um horário, e nós estávamos responsáveis pelo registro de conteúdo e frequência dos estudantes. No geral, pessoal, nós temos um material do nosso parceiro ICE sobre as aulas de tutoria, mas eu não achei interessante colocar aqui, porque ele apenas traz sugestões de temáticas para a tutoria, para a execução da tutoria. Mas nós, aqui na SEDUC, na Supervisão de Gestão de Ensino, estaremos enviando para vocês, para as escolas, um material estruturado das aulas de tutoria, que até então, ano passado, né, as escolas pilotos não tinham, mas esse ano nós iremos nos esforçar para enviar para vocês um material estruturado, que vai ser as pautas da semana. Cada semana vai ter uma pauta para as aulas de tutoria. Pode passar o próximo slide. Aqui é só um exemplo, pessoal, da ficha de acompanhamento da tutoria. Só que aqui, gente, vai sofrer algumas alterações, pode ter algumas atualizações. Aqui, os elementos básicos é a identificação do tutor, do tutorado, a turma, qual é o projeto de vida, características de saúde desse estudante, pode ser autismo, pode ser algum tipo de paralisia, ou algum tipo de doença, alguma alergia que é necessário que o tutor ele tenha conhecimento. E aqui nós vemos embaixo o acompanhamento acadêmico, que vocês podem ver por todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e logo abaixo as anotações de atendimento, a data e o resumo daquele atendimento que foi feito individualmente ao estudante. Pode passar o próximo slide. Então, algumas dúvidas surgiram durante a nossa formação. Algumas eu posso tirar aqui, outras eu vou deixar mais para frente lá com os próprios professores, quando houver um momento de tutoria para os professores. Então, a pergunta é o seguinte: é necessária uma formação acadêmica para lecionar tutoria? Não. A nossa fala é que todo professor ele pode ser tutor. Qualquer professor ele pode ser mapeado com 1 hora de tutoria. Qual é a carga horária semanal? 1 hora semanal. Os professores tutores vão ocupar salas distintas? Não. Os 2 professores estarão na mesma sala de aula, por exemplo, a turma 101, na sala 2, professor A e professor B estarão ali juntos, ministrando a aula de tutoria. É importante que os estudantes eles sintam a presença dos 2 tutores na sala de aula. Como serão mapeados os professores no CIAE? Os 2 professores serão mapeados dentro da sua disciplina. O CIAP já está pronto para mapear esses 2 professores na tutoria. Cada um deles vai apresentar um horário semanal, não vai haver choque de horário nesse sentido. E eles estarão registrando conteúdo e frequência dos estudantes. Próximo slide. Bom, como o professor tutor irá identificar as habilidades acadêmicas dos estudantes? Aí nós temos as avaliações diagnósticas que são feitas na escola. Mais lá na frente vão ter as avaliações do CEAMA. Existe diferença entre projeto de vida e tutoria? Sim, pelo que já foi apresentado, o projeto de vida tem uma sistemática e a tutoria também terá uma sistemática diferenciada. Aí veio uma pergunta aqui meio capciosa no momento da formação, mas é uma questão mesmo de gestão, e eu trouxe para cá só para fazer uma provocação. Como trabalhar a tutoria na prática de modo remoto, no turno noturno, considerando a dificuldade de acesso às tecnologias em localidades em que não existe acesso à internet? Então, são situações bem específicas. Então, remoto, noturno, dificuldade de acesso às tecnologias, a questão da internet. A nossa sugestão é que esses casos eles sejam vistos aí com a gestão bem específicos. E uma sugestão seria de que, já que
é necessário toda essa especificidade que o gestor, a gestora, se vendo a questão da sua escola, que providencie momentos, né, quinzenais, mensais, para que possa pelo menos ter esse contato entre o tutor e o seu tutorado, para que ele não possa ficar desassistido, mas que ele possa ter um acompanhamento, e mesmo para que ele possa realizar a escolha do seu itinerário formativo. Pode passar o próximo slide. Então, nesse momento, pessoal, foi uma fala bem resumida sobre a tutoria para a gente dar conta do nosso tempo. Nesse momento, tenho a agradecer a todos e a todas. Estarei aberto também às perguntas, se caso houver. Professora Leonora, nossa articuladora também, né? Tenho, como ela disse mesmo, lugar de fala de professora de tutoria, né? Leonora, as perguntas, acho, de tutorias, elas foram muito respondidas por você aí no próprio slide, né? Mas em relação mesmo à questão de qual professor que pode lecionar, isso você já respondeu, né? Qualquer outro professor pode tratar a tutoria, ela não tem esse aspecto, né, pessoal, voltado para um atendimento psicológico, mas sim para um atendimento, não é isso, Leonora, em relação a toda a organização de acompanhamento pedagógico do estudante, no sentido principal da questão do desempenho acadêmico dele, não é isso? O desempenho acadêmico do estudante, e aí eu volto a dizer novamente, né? Sempre interligando o projeto de vida, o desejo que ele tem, né? Qual é o itinerário que eu quero cursar, qual é o meu futuro, qual é o que eu quero de fato. Então, o professor tutor, ele tem toda, não é isso, professora Leonora? Ele tem toda essa organização também para trabalhar com o estudante sobre essa situação da preparação dele, né? Para que ele tenha como objetivo o seu projeto de vida. Sim, é isso mesmo. Eu coloquei na fala que todo professor pode ser tutor, porque independente da sua formação acadêmica, seja de humanas, exatas, natureza, o que você vai estar focando ali dentro da tutoria é justamente acompanhar o desempenho acadêmico desse estudante, as habilidades, as competências que ele já desenvolveu. A escola já tem os instrumentos, né, para monitorar, para avaliar mesmo. Você pode utilizar o CAEP, você pode utilizar as avaliações diagnósticas, as habilidades de português e matemática, e você vai estar dando orientações com base nisso. Você vai chamar o o estudante, para você mostrar para ele no que ele precisa melhorar. E aí você vai dar sugestões. E aí, esse material todo que nós estamos falando aqui, acho que não compensa a gente falar muito, né? Que nós iremos também enviar para as regionais, para as escolas. Então, nesse momento, a gente só queria tranquilizar vocês, né? Que ano passado não teve, mas nesse ano nós estamos